Com a palavra o vereador Alberto Meneguzzi. Senhor presidente, vereadora Diló, eu tenho uma sugestão também, outras duas sugestões para moradores de rua, para abrigar moradores de rua. Um é o prédio do antigo Colégio Santo Antônio, ele da Escola Santo Antônio, está desocupado, pertence aos Capuchinhos, é um prédio amplo. E também um novo prédio que está desocupado e vai ficar desocupado não sei por quanto tempo, e eu já inicio hoje uma luta para a ocupação daquele prédio, é do Senai José Gazola, no bairro São José. Desde o ano passado, eu tenho estado numa luta para que os cursos profissionalizantes do Senai José Gazola não fossem fechados. Inclusive, numa reunião almoço da SIC, eu levei esse assunto, porque, acionado que fui por algumas lideranças, educadores sociais daquela região, falei na reunião almoço da SIC, na frente de empresários, houve um silêncio muito grande por parte dos empresários, porque eles são responsáveis por manter o Senai José Gazola. Eles precisariam fazer investimentos, algo em torno de 2 milhões a 3 milhões, para manter cursos ali. Conversei, desde então, na SIC, com o presidente do CIMEX, Realmar Slaviero, conversei com Astro Schmidt, que é integrante da Fiergs, conversei aqui, né, nessa casa, com Alexandre Randon, quando ele veio aqui, participou de Nos Ajude nisso. Conversei 2 vezes com a direção do Senai, com lideranças da Zona Norte. Confesso, senhores vereadores e aqueles que nos assistem através do canal 16, ontem foi o dia mais triste dos meus 2 anos de mandato como vereador. A gente tem algumas lutas em que a gente sabe que talvez elas não deem nada, a gente retoma a luta, os vereadores têm limitações, inclusive, de atuação, nós temos uma estrutura deficitária, cada vereador aqui, uma bancada que tem 3 vereadores, cada um tem 2 vereadores para lhes assessorar, uma bancada que tem um vereador só tem 5, fora o vereador. Eu tenho 2 assessores para me assessorar. E aí a gente tenta se meter em algumas lutas inglórias, fazer discurso na SIC, convidar empresários para conversar, tentar reunir comunidade. A comunidade está pedindo realmente que o Senai José Gazola não fosse fechado. E desde o ano passado, quando eu falei a primeira vez na SIC, o que teve foi enrolação por parte da classe empresarial. Quer dizer, já havia uma definição de que o Senai José Gazola iria fechar, que os cursos não iriam funcionar no ano de 2019, e mesmo assim, seguidamente eu fui enrolado. Nós, vereadores, fomos enrolados, a comunidade foi enrolada. Os mesmos empresários, quem nos assiste através do canal 16, que pedem diálogo ao prefeito na SIC, são os mesmos que não dialogam com a comunidade quando eles precisam tomar decisões. Eu cito o exemplo da escola da UX, lá no Santa Fé. Uma escola importante para aquela comunidade. Ela foi fechada sem nenhum tipo de diálogo por parte da Universidade de Caxias do Sul e da Fundação. Depois é que nós começamos, até mais vocês, os vereadores que estavam na outra legislatura, do que eu, porque é um assunto que já vem de longa data, a se mobilizar. E quantos relatos nós ouvimos de jovens de 16, 17, 18 anos, por favor, nos ajude a manter essa escola no Santa Fé. A UX fechou, não dialogou. É a mesma UX que vem aqui agora querer marcar reunião para a gente ir lá ver a questão das ruas, enfim, convocando o vereador para isso. Agora querem dialogar, mas não dialogaram na hora em que tiveram que fechar uma escola importantíssima. E qual é a função social de uma universidade, afinal de contas, de uma universidade comunitária? Qual é a função social dela? É só lucro? É só lucro? É só estudante? Uma universidade que até esses dias o reitor dizia lá na SIC, sou contra ensino à distância, agora faz programação e publicidade EAD, toda hora, agora virou moda, né? Quanto menos é ensino à distância, mas até esses dias era discurso, e demitem professores qualificadíssimos, como tem demitido, inclusive, no curso de comunicação, demitiram professores com 30 anos de trabalho, simplesmente chamaram, está na rua. E a preocupação social? Estava ontem um representante da UX aqui, com crachá da universidade. Estava aqui o diretor do Senai Mecatrônica. Bom, vai dizer, Alberto, o Senai Mecatrônica tem todas as condições para atender os alunos. Sim, eu conheço o Senai Mecatrônica. Tem robôs, tem escolas, tem uma série de coisas. Mas o que me dói ouvir é o que eu ouvi ontem, do diretor do Senai, dizer o seguinte, nós temos 1.000 e poucos estudantes lá, menores, jovens, nós poderíamos ter mais 1.000. Como é que a gente pode preencher essas vagas de outros 1.000?
Eles que procurem as cotas nas empresas. Gente, como é que um jovem, esses dias eu circulo. Eu circulo também por bairros como os outros vereadores circulam. Esses dias eu estive na residência de uma moradora do bairro Santa Fé. Uma residência humilde. Na casa dela, a filha dela, uma menina de 16 anos, catequista, uma liderança, lá da região Zona Norte. E essa menina pediu: vereador, me arranja um lugar para fazer um estágio, me arranja uma vaga de trabalho. Como é que essa menina vai sair do Santa Fé, nas condições que ela tem, e sair de empresa em empresa batendo e pedindo: eu quero uma cota para estudar na mecatrônica? E como é que ela sai do Santa Fé para ir até o mecatrônica da universidade? Quantos ônibus ela vai precisar? Quem é que atinge esse público? São 80 mil pessoas que moram nessa região. Quantos jovens estão dentro de casa? Senhores vereadores, vocês conhecem a realidade de Caxias do Sul. Nós podemos ser acusados de outras coisas, mas aqui nós temos um grupo de vereadores que conhece, cada um na sua realidade, mas a gente circula. Vocês circulam. Vocês sabem quantos jovens estão dentro de casa, sozinhos, sem emprego, sem oportunidades de estágio. Às vezes, jovem preguiçoso, vai e busca, mas quem é que tira um jovem pobre, vulnerável, às vezes com problemas familiares de casa, para que ele procure uma cota? Para ir lá no Senai Mecatrônica e sair da região norte. Então, gente, sinceramente, eu não estou sendo demagogo aqui, mas ontem foi um dia triste. Um dia triste para mim, porque foi uma luta, e depois eu mandei até um áudio para os educadores do Projeto Pescado de São José e disse: olha, desculpem, mas eu desisto dessa luta do Senai José Gazola, porque os empresários me enrolaram. Eu fiz uma reunião ontem em que eu fiquei envergonhado. Sinceramente, convidei todos os vereadores, tinha um representante do vereador Périco, do vereador Toigo, o vereador Edson da Rosa, inclusive desmarcou uma outra reunião para estar junto, a assessoria da Comissão de Educação. Enfim, eu convidei todos os vereadores, estavam esses representantes aqui. E é uma luta em glória, às vezes, tu lutar contra pessoas poderosas. Permite uma parte, vereador. É uma luta em glória. Então, olha, nós perdemos o Senai José Gazola. Desde 1980 tem ali um prédio. Esse prédio está abandonado, está fechado, ele já está começando a criar mato e vai ser outro prédio, vereador Odiló, igual o INSS. Porque a cedência daquele prédio foi para o município lá na década de 80. E eu pedi, o vereador Fiuza sabe, na primeira reunião em que o vereador Fiuza participou, o representante do Senai disse: esse prédio foi cedido pela prefeitura ao Senai. E já teve ali uma Kombi com 4 servidores da Secretaria de Educação do município, pararam na frente do prédio, foram lá e fizeram as medições do prédio para saber como ocupam. Eu fiz um pedido de informações aqui: quem é aquele terreno, de quem é aquele prédio, quais são os projetos que a Secretaria de Educação tem para a ocupação daquele prédio. Bom, não tem mais Senai, decisão dos empresários, decisão da Fiergs, decisão do Senai RS, ok, não precisa passar pela CNI, não precisa passar pelo órgão federal, só digam: fechamos e não temos mais interesse naquela área. Agora, se tem gente medindo o local, ligado, servidor, usando o horário de expediente para medir o local, é porque há um planejamento do município para aquele local. O secretário de Desenvolvimento Econômico estava nessa reunião ontem e não soube me dizer. Eu pedi, vereador Fiuza, ao senhor, o senhor não me trouxe essa resposta. O senhor não participou da reunião ontem, que eu lhe convidei. E o senhor já me justificou, mas eu precisava dessa resposta. E às vezes parece que a gente vinha aqui fazer demagogia, bater no prefeito. Então, realmente, fechou uma oportunidade para estudantes, para gente pobre, para gente vulnerável, para jovens que estão dentro de casa. Fechou essa oportunidade. Justamente ontem, em que a gente viu naquela escola lá em Suzano, um jovem de 19 e outro de 25. E não é videogame, vereadora Paula, não é videogame, é falta de oportunidade. Um jovem que está na frente do videogame porque não tem um curso profissionalizante, porque não tem uma oportunidade de esporte, não tem uma oportunidade na área cultural, porque se ele tivesse uma ocupação decente, ele ficaria cada vez menos na frente de um videogame. Então é isso. E eu alertei ontem e alerto de novo. Um dia, e num breve espaço de tempo, isso vai ser cobrado de quem fechou essa escola, Senai José Gazola. Vai ser cobrado. Ou pela marginalidade, ou pelos índices de crime, ou pela drogadição, ou por crimes, tomara que não aconteça nesse nível que aconteceu em São Paulo. Desculpa, vereador Odiló, mas eu lhe concedo a parte na reta final. Bem rápido, Vossa Excelência tem razão nessa questão da dificuldade. Quem sabe criar um site na SIC para que toda empresa que tem vaga disponibilize lá.
principalmente menor aprendiz. Eu me bati para conseguir uma cota e depois de muito lutar, eu descobri, conversando com a minha cunhada, que a empresa que ela trabalha tinha uma cota, eles estavam com dificuldade de preencher as cotas. Então, essa maneira do jovem descobrir é que está faltando. Então, quem sabe a sugestão da SIC criar um site onde cada empresa possa disponibilizar ali as suas vagas. Perfeito, obrigado pela parte. E eu já sugeri isso desde 2017 também ao município, para que disponibilize no seu site a Coordenadoria da Juventude. Para encerrar, senhor presidente, é o menor orçamento que tem a Coordenadoria da Juventude, que tem 2 jovens trabalhando lá. Eu já sugeri que isso fosse disponibilizado, vagas do Projeto Pescar, vagas de projetos de cursos profissionalizantes, vagas do Senai, para que os jovens pudessem acessar isso, ter essa informação e ir em busca ou alguém ajudá-los. Mas é importante. A Secretaria de Desenvolvimento também Econômico tem que ajudar, mas o secretário ontem não sabia de absolutamente nada do que acontece em termos de, a não ser parcerias com o Senai que a gente desconhece. Desculpem o desabafo, gente, mas assim, essas lutas, elas são lutas não só minhas, são de várias pessoas. E quando a gente chega num momento em que é não, e que a gente se sente realmente enrolado, eu retomo aqui uma luta de ocupação do prédio do Senai José Gazola de uma outra forma, que aquele prédio seja utilizado para a região norte também e que seja na área profissional, na área cultural. Então, além da Maesa, nós temos a ocupação de outros prédios INSS, nós podemos fazer essa luta também de ocupação daquele prédio do Senai José Gazola. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. A declaração